Está entrando no ar, programa Linhas Tortas. Um projeto elaborado por Aloysio Tagino e Edilene Nantes, bolsistas do PIBID de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Polo de Camapuã, e desenvolvido pelos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Dr. Sudalídio Rodrigues Machado, financiado pelo Ministério da Educação através da CAPES. Boa tarde! Está entrando no ar o programa Linhas Tortas. Nesta primeira edição, iremos conhecer 5 oficinas de leitura e produção de texto que estão sendo desenvolvidas no município de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Todos esses projetos foram elaborados pelos bolsistas do PIBID no curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Polo de Camapuã. Para falar um pouco mais sobre o PIBID e como são realizadas as oficinas, eu convido agora a professora, doutora Patrícia Graciela da Rocha. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Professora, o que é o PIBID e como são realizadas as oficinas? Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos que estão aqui. Bom, eu fico muito feliz com esse programa, que vocês estão realizando. E o PIBID, ele é um projeto de iniciação à docência do Ministério da Educação, patrocinado pela CAPES, que tem como objetivo formar os acadêmicos, os cursos de graduação, para a profissão docente, Então, a ideia é que os alunos das graduações, das licenciaturas, eles já entrem na escola, comecem a vivenciar as questões da escola antes mesmo de estarem formados. E o nosso projeto especificamente, o projeto de letras aqui de Camapuã, tem como objetivo trabalhar com a leitura e a produção de texto nas escolas de educação básica. Então, o que nós fizemos? Juntamente com as supervisoras e com os nossos 10 alunos que nós temos aqui em Camapuã, de letras, nós pensamos em oficinas que são realizadas nas escolas semanalmente, uma vez por semana, em média, de leitura e produção de texto. Então, cada dupla, nós dividimos os 10 alunos em duplas, eles escolheram qual o gênero textual que eles iriam trabalhar nessa escola. Então, cada dupla escolheu, uma dupla escolheu trabalhar com conto, outra dupla escolheu trabalhar com histórias em quadrinhos, outra dupla escolheu trabalhar com poemas, outra com memórias, e uma das duplas escolheu trabalhar com o gênero roteiro, que é exatamente o que vocês estão fazendo. Como o objetivo é trabalhar com leitura e produção de qualquer gênero textual, nós também pensamos em trabalhar com a oralidade, porque a gente tem que desenvolver não só a leitura e a escrita na escola, como também a oralidade. Então, o roteiro e esse programa que está acontecendo aqui é uma forma de treinar e de trabalhar com os alunos de educação básica a oralidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, vendo que esse projeto está andando bem e vocês estão cumprindo, chegando ao objetivo do projeto. Muito obrigada, professora. Eu chamo agora no palco o bolsista Aldinei Rocha. Boa tarde, professor. Qual o projeto desenvolvido por vocês? Boa tarde. A gente trabalhou na escola Dr. Sudalídio Rodrigues Machado, escola municipal. Trabalhamos poemas com a turma do 8º ano do ensino fundamental. E apresentar esse gênero para eles foi uma grande satisfação para a gente, como eles receberam o nosso tema, as poesias, e falar sobre a cidade deles para a gente colocar isso para eles foi fácil, e para nós uma grande satisfação como eles nos receberam o tema e como conseguimos desenvolver isso e chegar aos objetivos, que um dos objetivos foi a realização de um livro que a gente que confeccionamos no final do curso com os poemas dos alunos. Então, foi de fato, o produto final para a gente foi muito satisfatório. A nossa repórter, Rawane Martins, acompanhou uma aula desse projeto. Vamos assistir a reportagem.
Já nasci com esse problema, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, crer, eu gosto de escrever e escrevo até poema. Boa tarde a todos do programa Linhas Tortas. Boa tarde, professores. Como surgiu a ideia desse projeto? Boa tarde. Bom, a ideia do projeto falar sobre poemas e poesias surgiu desde o princípio, que é uma forma simples dos alunos trabalharem tanto a escrita como a leitura. Então, durante a elaboração do nosso plano de aula, a gente percebeu que a data da nossa finalização do projeto iria coincidir com a data do aniversário do nosso município. Então, a gente resolveu unir essas duas datas e elaborar o projeto falando poemas e poesias sobre o município de Camapuã. Como vocês incentivaram seus alunos a criar poemas? Bom, nós trouxemos para a sala de aula um escritor da nossa cidade, o Dr. Etevaldo, e assim ele pôde falar um pouco sobre o gênero do poema, incentivá-los a escrever, a leitura, falou um pouco da sua história de vida, e também a gente faz com eles a produção mediada. Então eles trazem para a gente a ideia e a gente ajuda a desenvolver, colocar no papel. E assim, como o tema é muito fácil para eles, que é a cidade deles, é muito mais fácil eles trabalharem esse tema. Até o momento, algum poema já foi produzido? Sim, nossos alunos conseguiram produzir vários poemas, inclusive temos alguns exemplos aqui, como o da aluna Alessandra. Camapuã, entre serras e montanhas, entre rios e vales, minha bela cidade, onde nasci, onde cresci. Vejo a boiada passar, a poeira levantar, o berrante, o moço a tocar, para o gado não estourar. O sol vai se pondo, as nuvens vão se formando, chuva fina vem chegando e as lindas árvores molhando. Vejo da janela, cidade tão bela, criança a brincar, comendo fruta no pomar. Cidade hospitaleira, onde moro, na minha casinha de madeira. É onde aprendo a viver, é onde vivo feliz para valer. Obrigada, professores. É com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, professor, e parabéns pelo projeto de vocês. Agora eu convido as bolsistas Aline Targino e Juliana Escobar para falarem sobre seu projeto. Boa tarde, professoras. Fala pra gente um pouco sobre o projeto de vocês. Boa tarde, Joyce. O nosso projeto foi sobre o gênero conto. Nós trabalhamos com os alunos de 11 a 14 anos e durante o desenvolvimento do projeto, eles apresentaram algumas dificuldades, principalmente quanto à gramática e sobre a organização dos textos. Mas conseguiram desempenhar bem seus textos e conseguimos concluir o nosso projeto bem. A nossa oficina foi realizada na Escola Municipal Lucas Alves do Vale, com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. As aulas ocorreram no período das aulas de português, da professora Juliana, e nós escolhemos o gênero conto pela sua flexibilidade, por tratar de criação, imaginação, pela ficção, que é uma das características do gênero. Parabéns pelo projeto de vocês e muito obrigada pela participação. Agora é a vez de conhecermos mais um projeto do PIBID. Vamos receber as bolsistas Andressa Gonçalves e Mônica Escobar. Professoras, falem sobre o projeto de vocês. O nosso projeto aconteceu na Escola Estadual Camilo Bonfim, com a turma do 6º ano, onde foi escolhido o tema História em Quadrinhos. Nesse projeto, o nosso objetivo era fazer um livro da história desses alunos. Então, o nosso livro ficou dessa forma. Aqui existe alguns registros fotográficos da qual, durante as aulas, nós fizemos. E as histórias dos alunos em si. Esse finalizou o nosso projeto dessa forma, com a confecção desse livro. A equipe do Linhas Tortas esteve acompanhando este projeto. Vamos assistir a reportagem da Ellen Beatriz. Já nasci com esse problema, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, crer, eu gosto de escrever e escrevo até poema. Boa tarde a todos. Boa tarde, professores. Boa tarde.
Como está sendo desenvolvida a criatividade dos alunos nesse projeto? Em nosso projeto, decidimos escolher história em quadrinhos, onde o tema será livre para cada um deles, podendo escolher cada um seu tema, onde a criatividade e a imaginação de cada um será por conta deles. Os alunos tiveram alguma dificuldade em alguma etapa da oficina? Eles sentiram um pouco de dificuldade no processo de decisão entre recriar uma história ou criar a sua própria história. Após essa etapa concluída, eles sentiram dificuldade em colocar a sua história dentro dos quadrinhos, obedecendo os tipos de balões adequadamente. Agora uma pergunta para um aluno. O que você mais gostou no projeto? Eu gostei bastante do projeto, mas o que eu mais gostei foi ter que fazer a nossa própria história. Por causa que esse projetinho pode publicar a minha história e futuramente me dar um futuro de escritor. Obrigada a todos. É com vocês aí no estúdio. Parabéns, professoras, e muito obrigado pela presença. Convido agora as bolsistas Aline Melo e Regina de Carvalho para falarem sobre o seu projeto. Como é o projeto de vocês, professoras? Boa tarde, Joyce. O nosso projeto foi baseado no livro Memórias de Emília de Monteiro Lobato. Nós trabalhamos o gênero Memórias com as crianças do 5º ano da Escola Lucas Alves do Vale, sob a supervisão da professora Juliana. Trabalhamos leitura, escrita e reescrita das memórias. Tivemos um pouco de dificuldade, porque nem todos os alunos gostam de ler, muito menos escrever. Mas, no final, tivemos 100% de aproveitamento, porque tivemos 24 histórias contadas. Parabéns pelo projeto de vocês e muito obrigado pela participação. Nossos últimos convidados são os bolsistas Aloísia Targino e Edilaine Nantes, que elaboraram e coordenaram o projeto do nosso programa Linhas Tortas. Boa tarde, professores. Agora chegou a hora de vocês falarem sobre o seu projeto. Boa tarde, Joyce. Bom, o nosso projeto, Joyce, é o programa Linhas Tortas, onde abordamos aí as demais oficinas e nesse projeto procuramos trabalhar a criatividade a favor da produção de textos, onde os alunos aí realizaram o roteiro do próprio programa e fomos supervisionados pela professora Eloir. Os demais projetos também tiveram a supervisão da professora Juliana e a nossa intenção foi isso, trabalhar a criatividade a favor da produção de texto. Então, o que nós trabalhamos no nosso projeto foi a leitura e a produção de texto do gênero roteiro. E como o Aloysio já disse, a nossa ideia era apresentar as oficinas dos demais professores. Nós trabalhamos lá na escola Sudalide Rodrigues Machado com os alunos do 7º ano. E todos ajudaram bastante, todos colaboraram, todos se empenharam para ajudar a gente a realização do nosso programa Linhas Tortas. Obrigado, professores, e parabéns pelo projeto. E assim encerramos a primeira edição do programa Linhas Tortas. Gostaríamos de agradecer a participação dos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua realização. E até a próxima. Tudo começou na aula de português. Eu tinha 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão.